Durante a investigação do 8 de janeiro, até porque o 8 de janeiro, eu vou buscar esse link aí que o deputado fez, foi em 2023, né? Já que ele está dizendo que a Polícia Federal do governo deles, ela atua, né, de acordo com o governo, que a polícia não é um órgão independente, que atuaria independente do governo, é a mesma polícia, são os mesmos órgãos, é o mesmo comando. Por que então, no 8 de janeiro, que é o mesmo período, precisou da CPI, né? E agora não precisa da CPI? Porque nós estamos falando do mesmo período, nós estamos falando do mesmo governo. Por que a polícia, tá? Tô tentando buscar o raciocínio dele aqui, que eu já falei que é um pouco confuso em relação ao trabalho da Polícia Federal, porque eu sempre considerei a polícia um órgão independente do governo, até porque a gente sabe que é assim a atuação, né? Por que naquele governo o que o Bongás quis dizer é que a polícia não investigou porque não quis, porque podia estar sob o comando de um governo que não queria investigar, e sob o comando do governo Lula, a polícia sim investiga. Então, este mesmo aval que tem para investigar agora o INSS, vocês não querem ter a CPI, por que ela não funciona para um outro episódio dentro desse mesmo governo? Né? Não me parece lógico esse pensamento. Parece que para um episódio que é dentro do mesmo governo, tá? Veja bem, eu não estou tratando do governo passado. Para um episódio, sim, precisa ter CPI, para o outro episódio, não precisa ter CPI. Esse é o ponto 1. Segundo ponto, um dos sindicatos, né, que foram apontados como um sindicato que teve um crescimento muito grande desses descontos, ele tem o vice-presidente, o irmão do presidente Lula, né, que é o José Ferreira da Silva, conhecido como Frei Chico. Será que ele também é vinculado ao Bolsonaro, esse irmão do Lula? E outra coincidência, assim, só para trazer um pouquinho mais de tempo e de histórico de sindicatos, enfim, em 2018, a gente tem o fim da contribuição sindical. A gente vê um enfraquecimento muito grande dos sindicatos. Em 2019, começam, né, as investigações a respeito desses descontos. Em 2022, os sindicatos, eles declaram apoio à candidatura do presidente Lula. Lula se elege presidente em 22, em 23, os descontos dão um boom. Pelo menos é as informações que eu tenho aqui, que em 23, esses descontos aumentaram em quase 300%, né? E em 24, continua, né, esse aumento muito grande, explode aí esse grande esquema de corrupção. E em 19, é apresentada aquela medida provisória pelo Bolsonaro, 871, que exigia que os sindicatos apresentassem as autorizações para os descontos. E eu queria entender por que o deputado Bongás foi contra os sindicatos comprovarem que aqueles beneficiários estavam aceitando, concordavam com a autorização dos descontos. Então, quis construir aqui uma linha do tempo para dizer que, independente de quem estava no governo ou quem não estava no governo, a gente tem muitos elementos para trazer que seriam importantes dentro de uma CPI. Que uma CPI, como eu disse antes, ela não ia atrapalhar o trabalho da polícia, ela não ia atrapalhar o trabalho, ela ia só colocar mais informações para dentro e trazer transparência dentro de todo esse processo e esclarecer para a população brasileira quem está por trás, né, desta covardia, como disse muito bem o deputado Bongás, que fizeram com os aposentados brasileiros. Não, eu compreendo que a notícia está confusa. Eu compreendo bem.
Porque eu estou colocando claramente os pontos, sem nenhuma mistura, mas eu compreendo que ela está confusa. Por que ela está confusa? A notícia deve estar confusa porque ela defendeu a CPI do 8 de janeiro, e quando nós fomos na CPI, nós podemos mostrar que os bolsonaristas foram terroristas, rasgaram a Constituição, e logo na sequência, os que queriam a CPI, e nós dizíamos, não, o governo está investigando. Mas eles fizeram uma maioria para ter a CPI, nós entramos na CPI e mostramos que estava errado. Quando eles viram que os deles estavam cometendo os crimes, estão pedindo anistia. Então, eu compreendo que realmente, da parte de quem está defendendo a CPI agora, está confuso para eles. Para mim, não está. Para mim, não está. Para mim, está claro. E eu disse antes, agora, se vai sair a CPI, nós vamos lá mostrar que quem não quis investigar eram os bolsonaristas, quem cometeu a fraude, está lá, isso precisa ficar bem claro, talvez isso está confuso na tua cabeça, porque vocês acham que, se é sindicato é do PT, isso não é verdade, tem sindicato da direita, tem sindicato que patrocinou e fez a campanha do Bolsonaro. Tem sindicato, essas entidades, e aí o número certo é o seguinte: o maior número de entidades que se registraram para fazer descontos na ACT, que é um acordo de cooperação técnica, foi no tempo do Bolsonaro. No tempo do Bolsonaro, com os ministros do Bolsonaro, cujos ministros depois ganharam dinheiro destas entidades. Então, eu entendo que vocês estão confusos. E é para estar confuso mesmo, porque não, como é que o cara de uma confusa. entidade... Quem está uma entidade? criando uma conexão e não está conseguindo explicar por que não quer a CPI. Não, vocês não querem... Vocês não querem entender a conexão. A conexão é a seguinte... Não, eu não estou entendendo por que tu não assina a CPI. Eu te ouvi é que tu não está conseguindo explicar por que não assinar a CPI. Se o Bolsonaro está envolvido, a minha opinião é a seguinte... Deputada, deixa o... Se o Bolsonaro está envolvido, por que não assinar a CPI? Vamos com calma. Tá, deixa o deputado está no tempo dele, vamos lá. Eu posso falar? Claro, seu tempo, deputado. Acompanha. Isso me acontece muitas vezes. Eu estou desenvolvendo um raciocínio, aí as pessoas dizem não entenderam. Só que não querem entender, porque inclusive falam enquanto a gente fala. E a boa educação é ouvir quando o outro fala, como eu te ouvi, Ana Ortiz. Eu te ouvi e contesto os teus argumentos. E quero te dizer mais. A entidade, isso deve estar confuso na tua cabeça, eu te compreendo. Porque a entidade que o Bolsonaro registrou, essa entidade deu dinheiro para o ministro do Bolsonaro e para o Bolsonaro. Isso vocês não querem aceitar, mas esse é o fato. Está provado. Então, nós vamos na CPI, vamos provar isso. E aí eu pergunto para ti, você vai pedir anistia para esses fraudulentos? Como vocês pediram anistia para os 8 de janeiro? Essa é a contradição de vocês. A contradição não é minha. Para eu concluir, então, meu raciocínio. O que tem a ver? O que tem a ver? Eu estou falando de CPI para CPI. Nós estamos avaliando CPI. Você quer uma CPI. Você queria a CPI do 8 de janeiro. Você assinou uma CPI do 8 de janeiro e não assinou essa agora. Por favor, Léo, eu posso falar? Deputada, deixa ele concluir. Eu posso falar? Léo, eu não vou aceitar. Eu não vou aceitar. Deputada, Léo, você é mais importante a vingança. Deputada Ana Ortiz. Contra quem invadiu, quem quebrou tudo. Tá, só um pouquinho, só porque, deputada, eu vou pedir para fechar o seu microfone. Vamos colocar a ordem aqui. Vamos lá. Posso falar, Léo? Não posso falar. Gente, corta o microfone da deputada federal Ana Ortiz, por gentileza. Senão a gente precisa... Tá, não, deputado, deixa eu só botar a ordem na casa aqui rapidinho aqui. Os dois microfones cortados agora, por gentileza. Eu vou dar a palavra para você, só um pouquinho. Como o debate é online, fica mais difícil de controlar, então o controle acaba não sendo tanto por mim aqui. Eu tento na medida do possível. Deputada federal Ana Ortiz, vou pedir toda a gentileza, por mais que o deputado esteja se referindo à senhora e com questionamentos, vou pedir a gentileza de aguardar o deputado Bongás concluir o raciocínio e a senhora consegue responder. Deputado federal, por favor, conclua então o seu raciocínio. Isso, mas só me dá o tempo que eu não pude falar, porque ela falava enquanto eu falava. Eu ouvi ela educadamente, e ela não me escutou. Isso tem acontecido seguidamente, porque quando a pessoa não tem argumento, muitas vezes usa isso. Tá? Então, eu quero usar argumentos. Por que eu estou comparando CPIs? Vocês queriam a CPI de 8 de janeiro, nós participamos dessa CPI e mostramos que a fraude, a tentativa de golpe, o plano pronto, o terrorismo, a quebradeira que essa turma ocasionou, quando provamos que eram os bolsonaristas, vocês estão pedindo anistia. A pergunta que eu te faço, nós vamos então na CPI, vamos lá, vamos na CPI.
tem investigação agora, então vamos na CPI. Aí nós identificamos que os fraudulentos foram lá registrados no tempo do Bolsonaro, contribuíram lá para a campanha do Rony Lorenzoni, que do Rio Grande do Sul, do PL, deram dinheiro para o Bolsonaro. Vocês também vão pedir anistia para eles agora? Essa pergunta eu fiz. E sobre CONTAG, eu preciso falar da CONTAG. Aqui se fala muito da vinculação nossa com uma entidade respeitada, que defende a agricultura familiar no país. Eu preciso falar isso porque eu fui presidente de um sindicato dos trabalhadores rurais. O que acontece na CONTAG? Os agricultores vão no sindicato, autorizam a contribuição legal dentro de um processo, de um convênio que está assinado da CONTAG com o Ministério, que funcionava lá no tempo anterior, tempo do Bolsonaro, no tempo do Lula, ou talvez até antes ainda, que é uma ACT, um Acordo de Cooperação Técnica, e os agricultores vão autorizar o seu desconto para a entidade, a CONTAG, a FETAG e os sindicatos. Isso está legal. Se agora alguém descontou que não foi autorizado, esse é um problema. E esse está sendo corrigido. Como é que está sendo corrigido? Você antes, Léo, informou com o advogado que estava na tela, ele vai receber dentro do meu INSS, ele vai ser avisado, ele tem que provar a assinatura. Se não foi provado, vai ter um processo. Então, isso é tranquilo, é uma entidade respeitosa e é essa explicação correta. Não tem nada que ficar confuso, nada que ficar confuso. Então, essa explicação correta. A diferença entre nós é que nós somos de posições políticas diferentes, respeitamos a democracia, uns nem queriam a democracia, queriam um golpe. Eu quero a democracia. Eu quero o debate. Um ouve quando o outro fala. Não no mesmo tempo. Aí não é democracia. E a diferença é o seguinte, nós vamos investigar. Agora, o que não foi respondido, Ana Ortiz, é porque teve a denúncia de irregularidade no governo Bolsonaro e ele não abriu o processo. Porque a Polícia Federal é um órgão independente. Você não vai colocar na minha boca o que eu não falei. A Polícia Federal é um órgão independente, mas ela é acionada pelos governos. E foi acionada pela Procuradoria e pela AGU no governo do Lula. No Bolsonaro não foi. Qualquer denúncia que a Polícia Federal recebe, ela pode investigar, ela não precisa ser acionada pelo governo. Ela pode pegar uma denúncia independente de um cidadão, de um aposentado, e investigar. E faltou responder a pergunta que eu fiz. Por que o senhor votou contra a medida provisória 871, que era para os sindicatos apresentarem essas autorizações que os beneficiários, né, fazem? Por que proteger o sindicato e não proteger o aposentado? Essa pergunta foi muito boa. Quero te agradecer. Agradecer porque você fez essa questão. Porque eu vi muita gente falando dessa 871 e que bom que eu tenho a oportunidade de falar o que aconteceu. Você mesmo falou antes que houve a reforma da Previdência. A reforma da Previdência era para acabar com a força dos sindicatos. Porque quem é governo, na forma da direita, ele não gosta de sindicatos. Ele não gosta que alguém reclame, que alguém reivindique. Então, eles podem baixar salário, eles podem cortar a aposentadoria. Sabe o que o governo Temer e o Bolsonaro fizeram depois que afastaram injustamente a Dilma? Os agricultores familiares, a mulher trabalhadora, você que é mulher, a mulher hoje trabalhadora rural que trabalha dia e noite, tem dupla, tripla jornada de trabalho, ela se aposenta aos 55 anos de trabalho. 55. Sabe qual é que era a proposta que tinha sido feita? Para ela se aposentar aos 60 anos. Aos 60 anos. Vocês queriam roubar. Isso é um roubo também, né? Roubar 5 anos de aposentadoria da trabalhadora rural. Do homem, 60 para 65. Então, assim, o que foi feito? Foi feita uma reforma previdenciária para prejudicar os sindicatos e os aposentados. Foi feita uma proposta para diminuir, aumentar 5 anos de aposentadoria para o trabalhador e a trabalhadora rural. E a 871 veio neste contexto. Por isso é muito importante a sua questão. Veio neste contexto para dificultar a aposentadoria, tirar fora os sindicatos
exigir mecanismos que tiravam do sindicato a possibilidade do agricultor que vem lá do interior, de uma distante comunidade, que não tem acesso direto a um INSS, que foi desestruturado também nos governos não nossos, porque o INSS foi tirado de muitos lugares, desestruturado, não tem mais atendimento. Então, o sindicato faz esse serviço para o associado e ele podia se aposentar. O que era o 871? Acabar com isso. Acabar com isso. Dificultar, portanto, a vida dos agricultores. E nós que defendemos que tem que ter um mecanismo para ter uma estrutura melhor do INSS, um aprimoramento, e que nós defendemos para que ele não seja de forma abrupta, que impeça essa resposta mais objetiva, deputado, vamos lá. E que ele possa ter hoje por biometria, por leitura facial, para que ninguém tenha autorização por outro, ou sem autorização. Então, foi muito importante que você levantou essa questão, que eu pude explicar claramente em que contexto estava se prejudicando, exatamente porque a ideia era tirar a aposentadoria. Aliás, eu deixo uma pergunta no ar também. Léo, tem muita gente que não quer aposentadoria para o nosso povo. Então, estou usando este episódio triste, lamentável, para prejudicar a Previdência, porque querem acabar com a aposentadoria dos nossos trabalhadores.